Boa noite a todos, alegria estarmos juntos, Deus seja louvado por sua presença. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet, que de maneira clara e poderosa, mais uma vez a palavra de Deus alcance o seu coração, fale ao seu coração e atenda às suas necessidades. Hoje nós vamos começar o nosso estudo da palavra de Deus em João capítulo 17, então abra sua Bíblia, João capítulo 17, me deixa reforçar os nossos desafios da semana, 3 momentos ao longo do dia para orarmos, ou escolher alguém para orar ao longo do dia, ao longo da semana, alguém especial, entrar em contato com essa pessoa, não sei quantos entraram em contato, ainda dá tempo, ainda estamos no começo da semana, liga para alguém, compartilha com ela o desejo de orar por ela durante a semana, vai fazer bem não apenas para ela, mas para você também. E o terceiro desafio é de, em algum momento ao longo da semana, escolhermos um dia para fazermos o jejum. Uma das pessoas que eu estou orando essa semana está assistindo, está nos acompanhando agora, disse assim: pastor, vou fazer o jejum no mesmo dia que você. Qual é o dia que você vai fazer o jejum? Vou estar junto nesse dia. E vai ser uma bênção, um dia que você vai parar um pouco mais para estar na presença de Deus. Espero que seja uma bênção para a sua vida. João capítulo 17 é um capítulo muito conhecido, mas todo capítulo da Bíblia nós precisamos entender uma coisa muito, muito importante, chamada de contexto. Todo texto bíblico ele está imerso em um contexto. Eu não sei se você sabia disso, mas quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Então, quando João escreveu o Evangelho, ele não disse assim: agora vou escrever o capítulo 17, verso 1, agora vou escrever o capítulo 18, verso 1. Não. Quando ele escreveu o texto bíblico, ele escreveu num texto só. Depois, quando os livros foram unidos para formar a Bíblia, para facilitar encontrar, se dividiu em capítulos e versículos. Imagina se eu dissesse para você hoje: olha, vamos encontrar no livro de João, se não houvessem capítulos e versículos, e eu dissesse: olha, vamos encontrar no livro de João uma parte que fala sobre a oração de Jesus. Nós iríamos passar o tempo todo do sermão para encontrar. Quando coloca capítulos e versículos é para facilitar encontrar. Para facilitar encontrar é uma bênção, mas para ajudar a entender o contexto, às vezes não ajuda muito. E todo texto bíblico precisa ser entendido dentro do seu contexto. João capítulo 17 tem um contexto muito, muito bonito. É o último sermão de Jesus antes da cruz. É a última mensagem de Cristo antes da cruz. Mas esse sermão, ele não começa no capítulo 17. Na verdade, o capítulo 17 é a oração final do sermão. O sermão começa no capítulo 14. Então, do capítulo 14 de João ao capítulo 17 de João, é um sermão só, que Jesus está pregando para discípulos que estão aflitos, porque Jesus vai embora. Jesus havia explicado várias vezes: vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o céu. E os discípulos receberam essa notícia com tristeza, claro, Jesus vai embora. E aí Jesus agora vai explicar para eles que há uma possibilidade de não ficarem sozinhos. E aí Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, vou voltar para receber vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. E aí Jesus continuou no capítulo 15, dizendo: eu tenho uma outra boa notícia. A boa notícia é que vocês não precisam ficar desligados de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Do jeito que um galho, se ficar ligado à árvore, vai ter vida, vocês também vão ficar vivos e firmes se aprenderem a permanecer ligados a mim. Mas ainda tem uma outra boa notícia, disse Jesus: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Vocês não vão estar sozinhos. Então o sermão que começa no capítulo 14, continua no capítulo 15 e 16, ele conclui no capítulo 17, com um texto que nós conhecemos como oração sacerdotal. Capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal. E nesse capítulo, Jesus pede algumas coisas a Deus. Mas tem uma coisa que ele pede 6 vezes. Ao longo do capítulo 17, na oração, Jesus pede 6 vezes uma coisa a Deus.
é um dos momentos, ou é uma das orações em que Jesus mais pede. E Jesus pede 6 vezes ao Pai que os discípulos que vão ficar permaneçam unidos. Várias vezes ele pede isso: Pai, eu estou indo embora, eu estou indo para o céu, eu te peço que esses discípulos que vão ficar permaneçam unidos. Pai, que eles sejam unidos como eu e o Senhor somos unidos. Pai, que eles permaneçam unidos. Ninguém pede 6 vezes uma coisa a Deus se aquilo não lhe preocupasse, se aquilo não fosse importante. 6 vezes Jesus pede: Pai, que eles sejam unidos. Pai, que eles sejam unidos. Pai, que eles sejam unidos. Você sabe por que Jesus pediu 6 vezes que os discípulos fossem unidos? Porque eles eram desunidos. Desunidos. Os discípulos viviam brigando um com o outro. Não sei se você lembra, mas um dia Jesus estava indo em direção a Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele foi à frente. Quando chegou na cidade, ele esperou os discípulos que vinham mais atrás, e Jesus perguntou: o que é que vocês vinham conversando no caminho? E a Bíblia diz que eles tiveram vergonha de dizer, porque eles não vinham conversando coisa nenhuma, eles vinham brigando para saber quem era o maior. Um outro dia, Jesus estava pregando, aí uma mãe disse assim: Jesus, preciso falar com você. Pode dizer, mãe. E a mãe disse assim: olha, eu tenho 2 filhos que lhe seguem. Quando o Senhor vier no seu reino, coloca um do lado direito no trono e outro no trono do lado esquerdo. E começou uma briga, porque todos os discípulos queriam o lado esquerdo e o direito. E pensaram: se é para chamar a mãe, eu chamava a minha também para pedir isso aí. Todos os discípulos queriam ser maior e viviam brigando. Por isso que 6 vezes Jesus repete: Pai, ajuda que eles sejam unidos. Pai, que eles sejam unidos. Pai, que eles permaneçam unidos. Agora, ainda bem que discípulo que briga e que se desentende só existia naquele tempo. Hoje não existe mais isso. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia. Porque Jesus não orou só pelos discípulos. Sabe como eu sei que Jesus não orou só pelos discípulos? Por causa do verso 20. Olha o que diz João 17, verso 20. Ele diz assim: Pai, eu não peço só por estes. Isso que eu estou pedindo na oração não é só por esses 12 que vivem brigando, discutindo, se desentendendo. Eu não estou pedindo só por eles, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você crê em Deus por intermédio da palavra? Então Jesus orou por você também. Sabe o que Jesus está dizendo? Oh, meu Senhor, meu Pai, lá em 2020 vai ter vários discípulos nó cego, que vão desentender, que vão brigar, que vão discutir, que não vão estar unidos. Pai, eu não estou pedindo só por esses que estão aqui agora, eu estou pedindo pelos que vão viver lá em 2022. Também vão ter problemas com unidade, vão ter problemas para permanecer unidos. Eu preparei essa mensagem por causa de uma pergunta que uma pessoa fez a mim. Ele disse assim: pastor, na sua opinião, qual é o maior desafio da igreja adventista hoje? Eu passei um tempo, uma pergunta importante, e eu cheguei à conclusão que, de longe, o maior desafio que temos como igreja adventista é como manter essa igreja unida. É mais desafiador do que batizar pessoas, construir igrejas, construir escolas. O maior desafio que nós temos como igreja adventista é como manter essa igreja unida. Esse é o maior desafio. Imagina, nós somos mais de 25 milhões de membros espalhados em mais de 200 países. Falamos, como adventistas, mais de 350 línguas diferentes. Imagina manter mais de 20 milhões de pessoas espalhados em mais de 200 países que falam mais de 300 línguas diferentes unidos. Você tem 5 pessoas em casa, já tem dificuldade de manter as 5 unidas? Imagina manter 20 milhões. Então, de longe, o maior desafio que temos como igreja é como manter a igreja unida. E Deus seja louvado, porque apesar dos desafios, Deus tem mantido essa igreja unida. E hoje eu quero conversar com vocês e com você que está em casa, quais são as maneiras que Deus tem usado, porque é Deus quem mantém a unidade. O que Deus tem usado para manter essa igreja unida e como você deve se envolver com isso. Então, se você já é adventista, você precisa conhecer. Se você ainda não é adventista, você deve conhecer o que Deus tem usado para manter essa igreja unida. Porque essa igreja ainda não desfacelou, porque essa igreja ainda não se virou não se transformou em várias outras igrejas. Porque Deus tem mantido essa igreja unida e crescendo.
E há 3 coisas que Deus tem usado, e você precisa entender e se envolver com ela. A primeira coisa que Deus tem usado para manter essa igreja unida é a doutrina. Em qualquer lugar que você vá no mundo, você vai chegar e vai perguntar assim: o que é que vocês creem aqui na igreja adventista no Japão? Sabe o que eles vão dizer? As mesmas doutrinas que vocês têm no Brasil, nós temos aqui. Se você viajar para a Austrália e perguntar quais são as doutrinas, as crenças dos adventistas na Austrália, sabe o que você vai ouvir? As crenças dos adventistas na Austrália são as crenças adventistas que vocês têm no Brasil. Em todo lugar do planeta, nós temos as mesmas crenças. Agora a pergunta é: como nós podemos ter as mesmas crenças? Se somos tão diversos em tantos países, em tantas culturas. Meus irmãos, só existe uma maneira de um povo ter a mesma crença: é tirar as crenças de uma fonte só. Nós só temos a unidade doutrinária porque todas as nossas crenças são tiradas unicamente desse livro. Esse livro nos une. Esse livro nos une. Nós cremos que Deus deu a Ellen White o ministério profético, mas apesar de crermos nisso, nenhuma das nossas crenças é tirada dos livros de Ellen White, nenhuma das nossas crenças. Nós não temos nenhuma crença fundamental dessa igreja, em que a única base dela é o que Ellen White escreveu. As nossas crenças fundamentais, elas têm como base a palavra de Deus. Há um livro da igreja que todo adventista deveria ler, chamado Nisto Cremos. São as crenças da igreja. Eu tenho dado esse livro para alguns pastores evangélicos, amigos que eu conheço. Eu digo assim: olha, você pode até criticar a igreja adventista, mas por favor critique com base nesse livro, as nossas crenças. Não critica com base em livros de outras pessoas que falam mal das nossas crenças. Leia esse livro e veja se o que cremos tem coerência bíblica. E se você ler esse livro, sabe o que você vai descobrir? Que ele não tem nenhuma outra citação a não ser textos bíblicos. Esse livro nos une. Esse livro nos une. Um dia um pastor adventista, há muito tempo, Francis de Nichol, ele já faleceu, ele foi um grande teólogo da igreja, e ele se encontrou com uma igreja, um líder de uma igreja chamada Adventistas do Advento. A igreja Adventistas do Advento é uma igreja na América do Norte, que surgiu no mesmo período da igreja Adventista do Sétimo Dia, ali por volta de 1844. Mas, enquanto a igreja adventista cresceu e se espalhou pelo mundo, a igreja adventista do Advento permaneceu apenas na América do Norte com poucos membros. E o pastor adventista perguntou ao líder da igreja adventista do Advento, na opinião dele, por que, apesar de terem surgido no mesmo período, por que a igreja adventista cresceu e a igreja adventista do Sétimo Dia cresceu e a igreja adventista do Advento não cresceu? E o pastor dessa outra igreja disse assim: olha, mas nós crescemos também, mas nós crescemos de maneira diferente de vocês. Nós crescemos assim: um pastor aqui cria uma coisa um pouquinho diferente, abriu uma outra igreja com outra placa, um outro pastor ali cria uma outra coisa um pouquinho diferente, já abriu outra igreja com outra placa, e vocês de alguma maneira conseguiram crescer crendo nas mesmas coisas. Sabe o que nós temos que dizer? Deus seja louvado, aleluia. Nós crescemos crendo nas mesmas coisas, porque o que nós cremos não sai da cabeça de um pastor, que discorda, que briga, que pensa de outro jeito e agora vai fundar uma outra igreja com outro nome. O que nós cremos tem como base a palavra de Deus. Eu não sei se emociona você, mas me emociona profundamente que em qualquer lugar do planeta que você vá, esse trimestre estamos estudando a mesma lição da escola sabatina. Como é que nós podemos estudar o mesmo manual de estudo bíblico em tantos países diferentes? Só tem um jeito: é o nosso manual de estudo ser tirado da mesma fonte, a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: é por causa desse livro que eu sou adventista do Sétimo Dia. Não é por causa do nome da igreja, não é pelo fato simplesmente de guardarmos o sábado, não é pela história da igreja. Eu sou adventista por causa desse livro. E vou dizer mais: se hoje os líderes da igreja adventista se reunissem e dissessem assim: olha, essa parte da Bíblia aqui já não vale, já não vamos seguir, eu seria o primeiro a deixar a igreja adventista do Sétimo Dia, sem medo. Porque a minha fidelidade e o meu compromisso é a esse livro. E a igreja que tem compromisso com esse livro.
Então o meu primeiro compromisso, a minha primeira fidelidade é a palavra. É a palavra que tem que me manter e que tem que me fazer continuar. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Segura aí. Um adventista do sétimo dia que não estuda a Bíblia está atrapalhando a unidade da igreja. Vou repetir. Um adventista do sétimo dia que não estuda a Bíblia, ele está atrapalhando a unidade da igreja. Porque se você não estuda a Bíblia, daqui a pouco vai surgir um novo vento de doutrina e vai te arrastar. Daqui a pouco surge alguém dizendo: o Espírito Santo não é Deus. E como você não estuda a Bíblia, você vai com ele. Daqui a pouco aparece alguém dizendo: Jesus Cristo não é Deus, ou o nome de Jesus não é Jesus. E como você não estuda a Bíblia, você termina indo com ele. Você precisa ter profundo conhecimento bíblico. E isso é uma construção diária. Você não precisa parar todas as atividades da vida, mas você precisa ter um compromisso de conhecer e estudar esse livro. Você não pode crer no que você crê porque você é adventista. Em nome da autoridade bíblica, não é assim que funciona. Você não pode responder que crer na guarda do sábado porque você é adventista do sétimo dia, não. Se a igreja adventista abandonasse a guarda do sábado, eu continuaria porque eu tenho uma crença firmada nesse livro. Você sabia que nós somos praticamente a única igreja cristã que crê que os mortos estão dormindo? A maioria crê que os mortos estão reencarnando, estão na glória, estão no purgatório. Por que nós cremos que os mortos estão dormindo esperando a ressurreição? É porque a Novo Tempo diz que é assim. Não. É porque eu tenho base bíblica para crer assim. Então, a primeira coisa que mantém a unidade dessa igreja e que você deve profundamente e rapidamente se firmar é a palavra de Deus. Meus irmãos, rapidamente está chegando o tempo em que o que vai nos sustentar não é a igreja aberta, não é TV Novo Tempo, não é livros da Casa Publicadora. O que vai nos sustentar é uma mente cheia de convicção bíblica. Cheia de convicção bíblica. E nós precisamos mergulhar nesse livro. Eu tenho uma maneira de ler a Bíblia que tem me abençoado ao longo dos anos. Eu nasci num lar adventista, como eu disse em algum momento da semana, e fui educado a ler a Bíblia toda em um ano. Tem que ler sim ou sim, tem que ler a Bíblia toda em um ano. E eu fiz o ano bíblico, acho que umas 22 vezes, mas chegou um momento que perdeu o gosto, não tinha mais sabor. Eu lia ali 3, 4 capítulos por dia e tinha que ler, tinha que marcar, tinha que cumprir um requisito. E aquilo começou a se tornar sem sabor para mim. Eu abandonei o ano bíblico e há alguns anos já eu tenho lido um capítulo por dia, só um capítulo por dia. Aí quando eu termino de ler o capítulo, eu pego um caderno e eu escrevo nesse caderno 3 coisas. Primeiro, eu escrevo o que foi que eu entendi daquele capítulo. E quando eu não entendo, eu vou pesquisar. Então eu vou escrevendo ali, me ajuda a estudar e escrever. Então eu pego um caderno e eu escrevo o que foi que eu entendi e o que foi que eu não entendi. O que é que passou aqui que eu não consegui entender. E eu pego um comentário, eu faço uma pesquisa, porque eu preciso entender. Você não pode passar por uma parte da Bíblia e dizer: isso aqui é mistério. Gente, não existe mistério, existe Bíblia mal estudada. Eu preciso me aprofundar e conhecer as verdades bíblicas e estudar isso devagar, mas eu preciso ter esse costume, esse critério. Então eu escrevo primeiro o que eu entendi. Segundo, eu escrevo o que é que aquilo tem a ver comigo. Essa é a parte mais importante da Bíblia, do estudo bíblico. O mais importante não é você escrever, não é você entender o que está escrito. O mais importante é você entender o que Deus quer falar com você através do que você leu. E eu não tenho palavras para descrever o que essa maneira de ler a Bíblia tem feito em minha vida. Porque Deus se aproxima e diz assim: isso aqui é para você. Você não pode ler a história de Davi e Golias, por exemplo, e fechar a Bíblia e acabar. Não, você tem que ler a história de Davi e Golias e dizer: Senhor, eu estou enfrentando um Golias no meu trabalho. O meu patrão disse que se eu não for sábado eu perco o emprego. Senhor, ele é um gigante, eu sou um Davi pequeno, eu preciso do emprego. Santo Deus, em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos ajudou Davi a vencer, me ajuda também. Eu estou me sentindo como Davi, tendo que enfrentar um gigante, eu não sei como. Então não pode mais ser a história de Davi e Golias, tem que ser a sua história e dos gigantes que você tem que enfrentar. E para ajudar nisso eu escrevo. E eu digo a Deus: Santo Deus, se acontecer um incêndio na minha biblioteca,
não deixa queimar a minha Bíblia, que eu uso para estudo, e esses cadernos que eu tenho colecionado ao longo dos anos, porque tem tanta coisa da minha intimidade com Deus ali, tanta coisa que Deus já me falou ali, tanta coisa profunda que Deus se aproximou para conversar comigo. Então, não leia a Bíblia, estude a Bíblia e permita que a Bíblia fale com você todo dia, nem que seja numa porção pequena, e para ajudar eu escrevo. E a terceira coisa que eu escrevo no caderno é uma oração. Termino de escrever o que eu entendi, a aplicação para a minha vida, e eu escrevo uma pequena oração. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor me falou. E sabe o que eu estou tentando agora? Ensinar isso para os meus filhos. Antes deles estarem alfabetizados, quando eles terminavam de ler, ou quando eu passava uma porção da Bíblia deles, eles tinham um caderno e eles desenhavam o que eles entenderam. Engana-se quem pensa que criança não tem vida espiritual profunda. A vida espiritual das crianças, a percepção espiritual das crianças é infinitamente mais profunda do que a nossa. Um dia eu estava ensinando sobre Caim e Abel para os meus filhos. E no final eu pedi para eles desenharem o que entenderam. E a Glenda desenhou lá um altarzinho, 2 altares, um de Caim e outro de Abel. O de Abel ela desenhou do jeito, o de Caim ela desenhou do jeitinho dela lá umas verduras, umas frutas. O de Abel ela desenhou uma ovelhinha e em cima da ovelha ela desenhou uma cruz e Jesus. Eu não tinha dito a ela. Sabe quem falou para ela? O Espírito Santo se aproximou da minha filha e disse assim: essa ovelhinha aí era Jesus Cristo que um dia viria morrer. Então você precisa ensinar as crianças a olhar para a palavra de Deus e olhar não como um requisito, mas como alguma coisa que quer falar com ela, que tem alguma coisa a ensinar e falar ao coração delas. Primeira maneira de fazer a igreja permanecer unida, a palavra, a doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque tiramos da mesma fonte. E qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia. Segunda coisa que nos mantém unidos como igreja é a nossa missão. Todo adventista do 7º dia deve ser conhecido como alguém que se levanta todo dia dizendo: Santo Deus, guia minha vida hoje para que eu possa ser bênção na vida de outros. E quando Jesus pediu que fôssemos unidos, olha por qual motivo ele pediu. Abra a tua Bíblia. João 17, verso 21. A fim de que todos sejam um. Pai, eu estou te pedindo que todos sejam um. João 17, 21. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo que creia. Então Jesus não disse assim: Pai, que eles sejam unidos para fazer junta panela todo sábado, que eles sejam unidos para fazer pôr do sol na casa do outro. Não tem problema, isso é até bom fazer. Mas o motivo pelo qual Jesus pediu que fôssemos unidos é porque ele tinha uma missão que deixou em nossas mãos. Pai, eles têm que fazer com que o mundo creia, e eles não irão fazer com que o mundo creia se eles não forem unidos. Então ajuda para que eles sejam unidos, para que eles cumpram a missão de fazer com que o mundo creia. Mas será que o mundo inteiro vai crer? Não. Por isso Jesus continuou no verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o quê? Conheça. Então ele disse: Deus, eu queria que o mundo inteiro viesse a crer, mas se nem todo mundo vier a crer, que pelo menos o mundo conheça através deles. Biblicamente, não faz nenhum sentido conhecer a palavra e não compartilhar a palavra. Nenhum sentido. Biblicamente eu preciso todos os dias dizer: Santo Deus, ajuda-me, guia a minha vida. Todo cristão, não esqueçam isso, todo cristão ele tem que ter 2 coisas na vida espiritual. Ele tem que ter um ministério e uma missão. Ministério e missão. Ministério é o que nós fazemos na igreja. Ministério da recepção, ministério do louvor, ministério da pregação, ministério do ancianato, ministério do diaconato. Ministério é o que a gente faz aqui. Mas nós não podemos ter só ministério, nós temos que ter ministério e missão. E missão é o que a gente faz lá fora. Infelizmente, muitos de nós temos ministério. Mas são coisas que se resumem ao que fazemos dentro da igreja. Mas a missão de Deus, a maior parte da missão de Deus está fora das paredes da igreja. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora é o meu ministério pastoral de pregar a mensagem. Mas sabe qual é a minha missão? Minha missão é orar e dizer: Santo Deus, guia alguém ao meu caminho, que eu possa ser uma bênção na vida dela. E sabe como eu faço? Eu não começo dizendo que sou pastor, eu não começo dizendo que guardo o sábado, eu não começo dizendo que o sábado está certo e o domingo que ela guarda está errado.
Conhecem o texto do método de Cristo. Cristo, o método que ele usava, ele era bondoso, simpático, atencioso, atendia às necessidades das pessoas, para depois dizer, segue-me. Então você tem que se levantar todo dia dizendo, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho, para que o meu bom dia, para que a minha atenção, para que eu possa guiar as pessoas. Eu tenho pedido isso a Deus, coloca alguém ou alguns no meu caminho, para que eu possa ser bondoso, simpático, atencioso, e que a verdade alcance ela mais rápido do que simplesmente a doutrina. E sabem como Deus tem respondido? Essa é a oração que Ele sempre responde. Deus nem sempre responde às nossas orações na hora que a gente quer ou do jeito que a gente quer. Mas eu desafio você a buscar a Deus pela manhã e dizer, Santo Deus, guia alguém no meu caminho hoje, para que eu possa ser uma bênção na vida dessa pessoa. Eu desafio você a orar, fazer essa oração pela manhã, e Deus não te responder ao longo do dia. Ele vai responder. Um dia eu morava no Nordeste, na cidade de Natal, e eu tinha um vizinho que eu queria muito compartilhar o amor de Deus para ele. Ele tocava sanfona muito bem e estava passando um momento ali de dificuldade. E um dia disse assim, pastor, nós já tínhamos uma certa amizade, mas como falar para um sanfoneiro que toca no forró para vir para a igreja? Mas eu fui me colocando à disposição. E um dia ele disse assim, pastor, eu vou lhe pedir um favor, mas é um favor que pastor não pode fazer. E eu disse assim, agora eu estou curioso, qual é o favor que pastor não pode fazer? Ele disse, pastor, eu tenho que tocar forró, ali, sanfona no forró, e estou sem condições o meu carro não está funcionando, estou sem condições do táxi, eu precisava de alguém que me levasse lá no forró. E eu disse, olha, pastor, realmente não pode ir no forró, mas pode levar. E botei o sanfoneiro, a sanfona, a zabumba, o triângulo, e fui levar, e quando terminou, trouxe para casa. E na semana seguinte ele me ligou e disse assim, pastor, eu queria estudar a Bíblia, você poderia me ajudar a entender a Bíblia? Eu comecei a estudar a Bíblia com ele. Sabe o que ofereceu o estudo bíblico para aquele homem? Não foi a minha doutrina, não foi a placa da minha igreja, foi ser bondoso, simpático, atencioso. Às vezes as pessoas dizem assim, você é crente? Eu respondo, depende. Se você só conhece crente chato, antipático e que diz que só quem está salvo é ele, eu não sou crente não. Mas se você conhece algum crente bondoso, simpático e que quer compartilhar o amor de Deus, eu faço parte desse tipo de crente. É desse tipo de crente que o mundo está precisando. De pessoas que se encham do amor de Deus e saiam todo dia pronto para compartilhar o amor de Deus. E sabe por onde isso começa? Não é colocando um estudo bíblico debaixo do braço. Isso começa em casa. O maior argumento em favor do cristianismo é uma família bem ordenada. Se funcionar na minha casa, é capaz que funcione em qualquer outro lugar. Outro dia eu ouvi uma história interessante de um missionário. Ele foi à África, construiu numa vila lá uma igreja, batizou várias pessoas, inclusive o feiticeiro da vila, e construiu uma clínica de saúde, organizou bem a igreja e depois saiu, deixou a igreja organizada e foi para outro lugar evangelizar. E um dia ele voltou para visitar aquela vila, e quando ele chegou as pessoas o recebiam bem e diziam, missionário, seja bem-vindo, mas tem uma coisa estranha acontecendo na vila. O que está acontecendo de estranho? Ele perguntou. Lembra do ex-feiticeiro que batizou? Claro que eu lembro. Pois é, tem uma coisa estranha acontecendo. O que acontece é que quem dorme na casa dele, no outro dia amanhece convertido. E ele ficou curioso. Encontrava outra pessoa na vila e perguntava, olha, missionário, tem uma coisa estranha acontecendo? E repetia a mesma história. Lembra do ex-feiticeiro? Quem dorme na casa dele, no outro dia amanhece convertido. E ele foi visitar esse irmão. Conversou com ele, ele o recebeu muito bem, disse assim, irmão, eu tenho que lhe perguntar, todo mundo da vila está falando a mesma coisa. O que é que está acontecendo que diz que quem dorme na sua casa amanhece convertido? E ele disse, pastor, missionário, você lembra que você construiu uma clínica de saúde aqui? Lembro. Você lembra que essa clínica é a única de quilômetros, que muitas pessoas vêm de outras vilas para se cuidar aqui? Lembro. E o que é que isso tem a ver? O que tem a ver é que quando as pessoas chegam aqui para ir para a clínica, elas não têm onde ficar. Então eu construí na minha casa um quarto de hóspedes. O melhor quarto da minha casa é o quarto de hóspedes. E quando as pessoas entram na vila, não tem onde ficar, eu digo assim, olha, você gostaria de ficar hospedado na minha casa, eu não vou te cobrar nada. Você pode comer, você pode se hospedar enquanto você está na clínica e você vai ficar na minha casa. Só tem um pagamento, a cobrança é o seguinte, o nome do meu Deus é Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o nome do meu Deus é Jesus Cristo.
E todo dia eu reúno os meus filhos para fazer um culto em adoração ao meu Deus Jesus Cristo. Se você assistir o culto e ouvir cada um dos meus filhos dizendo porque ama Jesus Cristo, está paga a hospedagem e a comida. E ele disse que as pessoas falam assim, olha, eu não tenho onde ficar, eu aceito. Aí quando a pessoa diz, eu aceito, aí ele disse que falava assim, agora só tem um problema, eu tenho 12 filhos. Então você tem que ouvir cada um dizendo porque ama Jesus Cristo. E no final do dia ele disse, missionário, eu reúno os meus filhos na frente de casa, nós estudamos a Bíblia, nós louvamos, nós oramos, e cada um do meu filho diz do fundo do coração porque ama Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para ele? Quando termina o culto, eu digo assim, está paga a hospedagem e a comida, pode ir para o quarto. E no outro dia, eles acordam e dizem assim, eu quero seguir Jesus Cristo também. Sabe qual era o método desse homem? Uma família bem ordenada que aprendeu a amar Jesus Cristo. Se funcionar com os meus filhos, Glenda e Samuel, se funcionar no meu casamento, é possível que consiga impactar outras pessoas. Mas todo dia um adventista tem que se levantar e tem que dizer, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho. Senhor, eu não estou indo agora pegar o táxi só pela corrida. Um adventista nunca entra num táxi só pela corrida, ele entra por causa do taxista. Um adventista ele nunca vai na padaria só por causa do pão, ele vai por causa do padeiro. Para que a bondade e o amor que Deus faça exalar no seu coração, ajude a cumprir a missão. Então levante-se todo dia, Senhor, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa ser uma bênção para essa pessoa hoje, para que eu possa alcançá-la com teu amor. E Deus vai te ajudar com isso. Então, segunda maneira que Deus tem usado para manter essa igreja unida é a missão. E todo adventista precisa se levantar para cumprir a missão. A seara, meus irmãos, da terra já está pronta para a colheita. Infelizmente, nós não estamos enxergando isso. Nós estamos enxergando impiedade, nós estamos enxergando maldade e nós estamos enxergando necessidade. E as pessoas necessitam de paz, de Jesus Cristo e de esperança. Isso que é tão comum para você, breve Jesus voltará. A esperança, o mundo não vai acabar com uma pandemia ou com uma guerra. Isso que é tão comum para você vai fazer a diferença entre a vida e a morte, o desespero e a esperança para muitas pessoas. Mas há uma terceira coisa que Deus tem usado para manter essa igreja unida, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas é uma coisa que me emociona profundamente. A maneira como a igreja usa os recursos tem mantido e ajudado a manter essa igreja unida. Eu não sei se você sabe disso, mas 40% das nossas ofertas e 20% do nosso dízimo não fica na região que nós entregamos. Ela vai para atender outros lugares do mundo, porque nós não somos uma igreja dividida, nós somos uma família que está dividida ao redor do mundo. Há um país que é considerado um dos países mais pobres do mundo, o país de Burundi. E o que os irmãos devolvem de dízimos lá, daria para todo o país ter 8 pastores. 8 pastores. Nós temos mais de 100 pastores, nós temos escola e clínicas de saúde nesse país. Mas como isso é possível? Se os recursos financeiros de lá daria para manter 8, como é que nós temos mais de 100? É porque todos os meses, uma parte dos nossos recursos, da maneira como a igreja ordena os recursos, ela vai atender outros lugares do planeta. Alguém aqui já foi em Burundi? Não? Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai lá todo mês. Através dos recursos que Deus colocou em suas mãos, você vai lá todo mês. E sabe o que me emociona? Chegar no céu, encontrar pessoas de um país que eu nunca fui, e entender que através da fidelidade e dos recursos que Deus colocou nas minhas mãos, porque nós não somos unidos apenas em doutrina e em missão, nós somos uma família dividida ao redor do mundo. Eu passei por uma experiência há alguns anos, eu recebi um convite de ir a Moçambique, e o convite era para dar algumas aulas para os pastores e pregar. E eu pensei, meu Deus, na época era o 7º país mais pobre do mundo. Eu não posso ir a esse país só levar PowerPoint, sermões. Eu preciso ajudar as pessoas. E eu comecei a fazer uma campanha com alguns amigos próximos para conseguir recursos e levar Bíblias para Moçambique. Bíblia em Moçambique é um artigo de luxo. A Bíblia custa em média o salário mínimo.
E as pessoas não têm nem o salário mínimo, como iriam pegar o recurso que têm? Então, eu encontrei pastores que diziam assim: a única Bíblia do distrito é a minha. As pessoas não têm Bíblias. E eu levei um valor em dólar. Quando cheguei lá, tinha que trocar o dólar por metical, que é a moeda do país. Por causa da inflação muito alta, o governo não está permitindo estrangeiros trocar o dólar por metical. E aí o presidente da associação me disse assim: pastor, nós temos que ir num mercado paralelo, é um lugar que eles trocam, mas é muito perigoso, tem muito assalto, tem sequestro, é bem complicado. Então nós vamos orar hoje, amanhã a gente vai lá. Eu nunca me consagrei tanto na vida. E no outro dia nós fomos, trocamos o valor, não tinha Bíblias suficientes na cidade, nós tivemos que ir para outra cidade às 6 horas para comprar Bíblias. Trouxemos a Bíblia, distribuímos. Eu levei muita comida também, eu comprei muita comida lá, distribuímos, e uma coisa profunda tocou meu coração. Quando nós entregávamos a comida, as pessoas agradeciam, mas quando entregava a Bíblia, as pessoas choravam. E eu fiquei sem entender, e perguntei para um ancião que me acompanhava, e disse: olha, não estou entendendo. Eu entrego comida, as pessoas estão com fome, crianças com fome, situações indescritíveis. Por que as pessoas recebem a comida com gratidão, mas recebem a Bíblia com lágrimas? E ele me disse assim: pastor, deixa eu te falar, nós agradecemos a comida, mas ela vai acabar. Uma hora ela vai acabar. Mas a Bíblia nos oferece uma coisa que não vai acabar. Por isso a gente se emociona quando pega a Bíblia. E foi um dos momentos mais significativos da minha vida, ver a diferença que a palavra de Deus faz. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque há 3 trimestres, a lição da escola sabatina dizia que as nossas ofertas iam para levar a Bíblia para Moçambique. Talvez você nunca foi fisicamente, nunca precisou ir trocar o dinheiro no mercado paralelo, nunca precisou viajar 18 horas de voo para chegar a Moçambique. Mas se você entregou suas ofertas há 3 trimestres, as Bíblias chegaram em Moçambique. E você vai encontrar pessoas desse país, para mim, tão querido, que você talvez nunca tenha ido, mas que a palavra de Deus chegou através dos recursos que Deus colocou em suas mãos. A igreja adventista não tem um dono que está ficando rico enquanto outros estão trabalhando. A igreja adventista tem uma missão que está sendo cumprida em cada tribo, língua e nação. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim: eu vou devolver o dízimo, mas só se ficar na minha igreja local. Nós não somos uma igreja de igreja local. Nós somos uma família que está espalhada em mais de 200 países, em lugares que é inimaginável ter o que nós temos aqui. Bancos, paredes, teto, som, é inimaginável, mas eles estão lá. E através dos recursos que chegam, da nossa fidelidade, a obra, a causa de Deus está avançando lá. E sabe o que está acontecendo? Nós vamos nos mantendo unidos. Deus vai nos fazendo crescer, vai nos mantendo unidos, vai fazendo a missão ser cumprida. Então eu quero fazer um convite para você essa noite. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me perdoa, porque eu não estou ajudando a igreja a se manter unida, eu não estou estudando a Bíblia. De vez em quando eu passo o olho lá, mas eu não tenho um compromisso de estudar a Bíblia, eu não conheço as doutrinas, eu não sei no que eu creio, por que eu creio. Se alguém tentar me apresentar outra coisa, eu acho que eu acredito, porque eu nem sei o que eu acredito direito. Me perdoa, Santo Deus, eu quero estabelecer o firme propósito de estudar a Bíblia, de conhecer a verdade, de saber por que eu creio. Segundo, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me perdoa, porque eu não tenho cumprido a missão. Eu tenho feito alguma coisa na igreja, mas lá fora eu não tenho feito diferença. E eu quero que o Senhor coloque ainda hoje, se for possível, alguém no meu caminho, para que eu possa ser uma bênção na vida dessa pessoa. Me ajuda a compartilhar a tua verdade. Eu não sei dar estudo bíblico, mas eu posso orar, eu posso interceder, eu posso ajudar. Mas eu quero que alguém conheça o teu amor como através de mim. Ou você pode dizer: Santo Deus, me perdoa, porque eu não tenho sido fiel nos recursos que o Senhor coloca em minhas mãos. E eu entendi hoje que isso faz diferença, não é na igreja central de Curitiba. Isso faz diferença em outros lugares, em outras vidas, em outras partes do planeta que precisam conhecer a verdade.
e que o recurso, a união do recurso da igreja faz a igreja avançar. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, fala com Deus e pensa nessas 3 coisas que mantêm a unidade da igreja. Em qual delas você precisa se firmar, restabelecer um compromisso? Você que está em casa, que Deus te abençoe a tomar a mesma decisão. Em qual desses aspectos você precisa se firmar, estabelecer um compromisso mais sério? E ao final eu quero orar com vocês. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, usa-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firmemente, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, usa-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, usa-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Deus seja louvado, muito obrigado. Eu hoje queria finalizar com um convite para vocês que estão aqui, para você que está em casa.
E esse convite não é para todos. Então fica bem tranquilo de ficar sentado em casa também. Se você não tem necessidade de uma mudança nesses aspectos. Mas se você gostaria de hoje dizer: Santo Deus, eu quero levar mais a sério o estudo da Bíblia, não tenho feito isso. Ou você quer dizer: Santo Deus, eu quero levar mais a sério o cumprir a missão, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Ou você quer dizer: Santo Deus, eu quero levar mais a sério a fidelidade, o compromisso com a fidelidade, para que o evangelho do reino chegue a cada tribo, língua e nação. Gostaria de convidá-lo a ficar em pé, mas não fique em pé porque o outro vai ficar do teu lado. Só se você realmente quer dizer a Deus essa noite: Santo Deus, eu quero. Há um aspecto aqui dos 3, ou os 3 ou 2, que eu quero mudanças na minha vida e eu quero que elas comecem hoje. Em casa também, toma a tua decisão. Você está vendo na tela um QR Code dizendo: minha decisão. Tome sua decisão. E se a sua decisão é dizer: Santo Deus, eu quero começar entregando a vida através do batismo, através desse QR Code você vai ser direcionado para conhecer a verdade, entregar a vida através do batismo, para que possa se firmar na verdade, compartilhar a verdade e ser fiel a Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por João 17. Muito obrigado por teu chamado de permanecermos unidos como povo, como filhos do Senhor. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem usado para manter essa igreja unida. Eu te louvo por isso. Temos dificuldades, lutas, diferenças, mas temos uma doutrina que leva a Bíblia, temos uma missão de salvar e levar pessoas ao Senhor, e temos uma fidelidade que tem ajudado o evangelho do reino a chegar a cada tribo, língua e nação. Ajuda-nos. Talvez alguns aqui estão falando de maneira muito séria ao Senhor: Senhor, eu quero reorganizar o meu tempo, menos rede social, para ter mais tempo para estudar a Bíblia. Talvez outros estejam dizendo: Santo Deus, eu sou tímido, eu sou calado, eu sou retraído, eu sou muito ocupado, mas eu quero que uma parte do meu tempo seja usada por Ti para salvar pessoas, para abençoar pessoas. Outros estão dizendo: Santo Deus, eu não tenho levado a sério a fidelidade, ou tenho usado os recursos do jeito que eu quero, direcionando para onde eu quero, do jeito que me agrada. Me ajuda a ter essa visão da igreja como um todo, para que através da fidelidade o evangelho chegue a cada lugar do planeta em que eu não posso ir. Nos dá a tua paz e a certeza de que são decisões importantes para a nossa vida, como ouvimos na música, decisões que vão nos elevar, que vão nos moldar, que vão nos trazer uma atmosfera mais próxima de Cristo. É o que te pedimos. Nos dá uma boa noite em paz, que amanhã possamos mais uma vez voltar para estudar a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.